para você que vai rever essa live. Essa live é sobre transição de carreira no relacionamento à distância e estaremos aqui com a nossa convidada Cecília. Vou mandar o convite para ela agora. Olá, boa noite. Pronto. Ai, esse cenário! Que lindo! Preparei com muito amor. Eu fiquei tão feliz quando você me mandou. Eu falei assim, ai, gente, não acredito. Porque assim, eu tenho um chamego por carta, assim. Eu acho tão lindo, tão sentimental, tão... Ai, é uma essência, assim, tá? Não sei explicar. Eu tenho um encanto por carta, sempre tive. E é engraçado que hoje em dia, raramente, né, alguém manda uma carta pessoal. E eu recebi uma carta ano passado de uma pessoa, uma familiar, né, uma tia, que já é idosa e ela não usa rede social e tal, né? Ai, que gracinha. Ela é religiosa, inclusive, né? Ela mora na casa de retiro de freiras idosas, né? Em outra cidade. E... é um amor, ela me mandou uma carta, aquilo me fez tão bem, Carol. Como é bom receber algo que foi tocado por alguém que a gente ama. Por isso que eu fiz questão de trazer essas cartas. Eu fiquei muito aqui. Feliz. Que isso tem toda uma simbologia. É porque é algo que, tipo, deixou, né? Deixou de ser importante. Hoje em dia é muito fácil mandar mensagem. Eu fico pensando antigamente, os relacionamentos à distância, inclusive é um dos meus projetos, né? O relacionamento à distância através do tempo, né? É um dos meus projetos. Eu tenho um amor, assim, por essa história de como também a tecnologia, claro, ajuda, né? Estamos aqui aproveitando a tecnologia, né? Mas mesmo assim, eu fico imaginando você pegar uma carta, você sentir o cheiro, você saber que foi a pessoa que escreveu. É mesmo. Outro feeling. Eu quero mandar aqui um beijo para a Ariadne, que entrou agora. É uma pessoa que está me ajudando muito, uma querida, minha mentora querida, está me ajudando muito a ter clareza e, inclusive, eu tô cumprindo um tema de casa, estamos fazendo o dever de casa aqui, ó. Um beijo. Estamos fazendo o dever de casa. E é engraçado esse negócio da carta, né? A Ariadne me mandou a correspondência esse ano, né? Maravilhosa. A carta, ela tem, no caso do relacionamento, e aqui a gente está tratando hoje, né, o que? Estamos tratando o abrir mão, né? Estamos tratando aquele momento que é tão delicado num relacionamento, né, Carol? Que é quando a gente coloca aquele porquinho, né, que é o cofrinho, em cima da mesa e a gente resolve pegar o martelo e dizer, vamos casar. Exatamente. É esse o nosso tema aqui hoje. E quando a gente está num relacionamento à distância, e é essa coisa que deixa de acontecer, e não necessariamente precisa deixar de acontecer, ela pode continuar acontecendo, mas sem, né, passar pelos correios. De uma forma diferente, né? E nesse momento... Claro, exatamente, nesse momento. Aqui eu tenho até um outro, ó, mas esse aqui foi enviado ainda naquela época, que eu fiz à mão. Esse aqui eu perfurei o cartão, não dá pra ver aqui pelo Instagram, tá, gente? Aqui em cima tem um papel vegetal. Olha o carinho, tá? Aqui em cima tem um papel vegetal. Essa primeira parte é um papel vegetal, que é um desenho de dois corações, né? E uma flecha, que eu acho que não dá pra ver. Esse branco, Carol, esse branco aqui são milhares de furinhos que eu fiz com alfinete. Nossa. Porque o papel vegetal tem essa coisa de quando marca ele fica branco. Que delícia. Né? E embaixo é outra folha de papel vegetal. Gente, olha que lindo. a importância do papel, do cuidado de quem ama. Eu fico emocionada. Aqui é outra folha escrita nanquim. E depois, sim, uma terceira que é o papel branco para dar esse contraste. Quando a gente... É muito bonito. Quando a gente...
É lindo isso, que quando a gente toca em algo, aquilo ali tem muito forte, porque quem ama quer se tocar, quer ser tocado, até porque, enfim, envolve muitos aspectos, até a questão da sexualidade, enfim, né, que não é aqui o foco, mas eu entendo assim, ó, que o toque, o estar junto, o abraço, ele é fundamental. Eu sou casada, né, no papel, no tudo, né, como mando figurino lá, há 16 anos. Acabamos de completar 16 anos de casamento. Faz 2 semanas completamos 16 anos de casamento. Obrigada. Obrigada. E juntos estamos há 22 anos. Muita história para contar. Então a gente teve muita história, muita história. Quero mandar mais um beijo aí pro pessoal que tá entrando. Muito bem-vindo. E Carol, deixa eu só fazer um... Eu tô muito feliz, claro. Eu quero te ouvir um pouco, Carol. Eu quero chamar pro pessoal que tá assistindo a gente para enviar 10 aviãozinhos para as pessoas que vocês sabem que vão se identificar muito com essa história, que vão se encantar com essa história, porque hoje tem história muito boa. Eu quero me apresentar também. Meu nome é Carol Curti. Eu sou coach em relacionamento. Atualmente estou nichando especificamente só mais para o relacionamento à distância, porque é algo que eu vivi, algo que nós vivemos, né, inclusive. E a Cecília aí se propôs a contar a história dela, a trazer as cartas dela aí de fundo, de cenário, que eu fiquei encantada. E a gente juntou aqui para trazer a transição, né, que é esse momento que depois do relacionamento à distância, em algum momento você quer casar, em algum momento você quer juntar. E aí temos essa questão de, e a carreira, né? E o negócio? Isso. E o dinheiro? Como é que faz? Como é que vamos fazer nessa situação? Quando os dois estão em lugar diferente, alguém tem que abrir mão. Eu vou pedir aí para a Cecília se apresentar, com todo amor e carinho, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Eu sou Cecília Celeste, eu sou coach de transição de carreira, né? E até também, né, nós aqui, enquanto casal, vivenciamos isso naquele momento em que o porquinho foi quebrado e alguém teve que abrir mão, né? São as renúncias, né, Carol? Então, aqui, o meu subnicho, né, específico é a mãe, que tem dividida ali entre a carreira, o trabalho e o filho, como equilibrar isso, né, e tirar o melhor proveito desse momento, né, que está vivendo. E a mãe, antes de ser mãe, ela precisou fazer as suas escolhas. E aqui a gente está falando de uma escolha anterior. Deixa a palavra aqui contigo um pouco, Carol. Então, nós temos aí, né, o como, né, quando a gente se conheceu. Se você quiser contar como vocês se conheceram, pode ficar à vontade, né? Eu tô aqui mais para te ouvir, mais para te entrevistar, para conhecer essa história, porque eu adoro colecionar histórias. Eu fui senadora oficial de histórias de relacionamento à distância. Então, assim, eu fico encantada, porque é cada história que eu conheço. E, gente, quem tiver alguém, conhece alguém que quiser compartilhar a história comigo, eu estou aqui para ouvir, realmente só para ouvir. Não precisa nem aparecer na live se não quiser, mas se quiser também tá convidada. Mas, assim, eu adoro escutar essas histórias, porque eu sei o que é passar um relacionamento à distância. Eu sei você ficar 6 meses, às vezes quase 1 ano, longe da pessoa que você ama, longe da pessoa que você gosta. Imagina que situação. E eu sei que atualmente tem muitas pessoas que vivem desse jeito, né? Eu sempre me emociono, porque eu sou muito transparente. Mas, assim, a gente é muito forte, né, essa questão. E eu quero aí que você... Como é que foi que vocês se conheceram? Como é que foi que você sentiu que era a pessoa? Para eu me organizar aqui, Carol, tu não me deixa perder o fio da meada, que eu quero conversar aqui contigo em 3 frentes, né? Que é a questão do porquinho, tá? A questão da entrega, né, que é a renúncia de um, e a questão do posicionamento do outro, né, porque o teu caso tem uma especificidade, né, e o meu caso foi o contrário do teu. Foi o contrário, exatamente. Então, assim, como é que a gente se conheceu? Olha, quem é aqui do Sul já ouviu falar num tal de show imenso chamado Planeta Atlântida,
que muita gente chama de a pegação no planeta Atlântida. Bom, foi por causa do planeta Atlântida que eu conheci ele. E é muito engraçado, porque poucas pessoas que me conhecem sabem disso. Então agora todo mundo vai ficar sabendo. Aí, pessoal, se você quiser chamar aí todas as pessoas que me conhecem, né, essa live com quem 10 aqui pessoas. me segue, compartilhe agora que eu vou contar agora segredo que pouca gente sabia, tá? E nós não, eu e o Alex, o nome do meu marido é Alex, nós não fomos naquele show. Pois é, um show que não aconteceu. Nós não fomos naquele show. O show aconteceu, só que eu não consegui entrar no show. Eu fui assaltada quando eu tava indo pro show. Que destino! Aí lá se foi o dinheiro da entrada. Meu Deus! Mas tudo bem, passei, já passou, faz 22 anos isso, né, Carol? E eu conheci ele porque eu fui para casa de uma amiga em comum, né? Ele morava no litoral, mais de 100 quilômetros de onde eu moro. Eu moro na região metropolitana de Porto Alegre e ele morava no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, perto da onde acontece o planeta Atlântida. E essa nossa amiga em comum estava fazendo curso pré-vestibular aqui em Porto Alegre. Eu a conheci por causa do cursinho, que a gente, né, o destino quis que eu e ela fôssemos parar na mesma turma. Com 200 pessoas, mas foi sentado do lado dela, tu vê, Carol? E aí nós estudamos juntas e tal. E chegou no verão, ela passou uns dias na nossa casa de praia da minha família, e depois eu fui para casa da família dela, porque ela é daquela cidade, né? E ela me disse assim, vou te levar para tu conhecer o meu melhor amigo. Fui, quando eu cheguei, essa parte é muito legal. Quando eu cheguei, eu cheguei no serviço dele, ele trabalhava no posto telefônico. Pessoal, eu já vi que entrou aqui uns alunos meus do colégio. Você pergunta pra tua avó o que é posto telefônico, que ela vai saber. Eu lembro isso. É uma coisa antiga, gente. A tia aqui é velha. A tia é velha. Então ele trabalhava num posto telefônico. Isso foi na época que existia muito esses postos, na época de transição de telefonia aqui no Brasil, quando começou a aparecer aquela internet móvel, enfim. E eu entrei, Carol, quando eu botei os pés dentro do posto telefônico, que eu olhei para ele trabalhava no atendimento. Na mesma, olha, eu tô aqui no escuro, mas vai ficar claro de novo aqui para mim. Na mesma hora, eu tive certeza, parece que veio assim aquela vozinha assim do... Ele. Iluminou igual iluminou agora. É ele. Iluminou igual agora. Quando eu olhei, bati os olhos naquele rapaz, eu pensei na hora, achei quem eu tava procurando. Mas eu nem tava procurando ninguém, sabe, Carol? Não era o meu momento ali. Essa procura, essa busca por um amor, enfim. Mas eu tive certeza que eu ia casar com ele. É engraçado isso, né? Ele não deu nem bola. É engraçado isso, né? Porque também comigo, tipo assim, não que seja parecido, mas eu também senti assim, parece que deu um negócio assim, não, é esse aqui, mas assim, na hora não era, né? Tipo assim, mas não é. Não, eu não sei, não dá pra explicar, assim, cientificamente não dá pra explicar, mas dá um crush assim, que é diferente. É o da match da vida real. Deu match na vida real. Isso existe na vida real. Eu tive certeza, eu vou casar com ele. Então não preciso olhar para mais ninguém, né? Enfim, porque conhecer mesmo que eu vou casar, fico por aqui. E, enfim, aí eu comecei a chavecar. Ali na hora, eu cheguei no serviço dele e comecei a chavecar o cara que estava atendendo, entendeu? Vamos no planeta comigo e tal. Porque ele ia ir num dos dias no planeta. E ele largou assim, a louca, bem na minha cara. Eu disse, capaz, não vou sair contigo. E ele, enfim, todos os amigos dele foram comigo, com essa amiga em comum, menos ele, porque ele decidiu que ele ia no outro dia, que era o que ele queria ver. E ele assistiu, e ele curtiu o show, e ele lembra até hoje do show, enfim. Eu fui assaltada, esse é o tal desse segredo, eu fui assaltada indo pra lá, né? Aí eu, bom, perdi, né, Perdi o ingresso foi ruim, naquela época, assim, a minha família. Foi bom. Porque olha só que legal, Carol. A minha família era muito rigorosa com essa coisa de eu sair, então foi uma coisa muito rara. Me deixaram sair para passar uns dias num lugar da casa de alguém que eles não conheciam.
Eu já tinha 19 anos, Carol, eu não podia, sabe? Porque eu venho de uma família de costumes mais rigorosos. E enfim, a tradição ali, né? Ali, antigamente era assim. Bem mais fechado. Hoje em dia já tá até demais, né? Vamos dizer assim. Mas era muito rígido, né? Eu lembro também, a minha mãe também fala isso, que era tudo muito fechado. Ah, você não pode, por causa disso, por causa daquilo. Tudo muito fechado. É que a gente, a minha geração é a geração de antes do exame de DNA, né? Então uma mulher tinha que estar ali naquela alcova, entendeu? Enfim, papo para outra live, tá bom? O que acontece é o seguinte, por conta de eu ter sido roubada, então eu não queria, eu tava triste, muito triste, porque eu queria muito naquele show. Eu tava há anos querendo ir naquele show e eu nunca podia, e daquela vez eu pude, não deu. Só que como é que eu ia voltar para casa triste, chateada, contando o que aconteceu? Eu não ia mais poder ter esse tipo... Dando razão. Olha só que legal. Meu pai nem tá assistindo. Não, mas eu entendo porque também eu já passei por situações assim e tipo, não, você só tá dando razão para aquilo que seus pais falaram. Aí você fica assim, nossa, como é que pode? Mas foi uma fatalidade, sabe? Porque não foi nem da minha bolsa que tiraram, foi do bolso dessa amiga. Uma coisa assim, mais ou menos, eu me lembro. Então, seria pior até, sabe? Ia ficar ruim também pra ela e tal. E aí, o que eu fiz? Eu não contei pra ninguém que isso aconteceu, porque afinal de contas eu sabia as músicas que estavam tocando porque eu fiquei lá de fora, né? Então eu não vi o show, mas eu ouvi o show, eu sabia o que estava acontecendo. E eu fiquei muito triste, mas não vou voltar arrasada agora. Vou ficar mais uns dias, porque me foi permitido ficar mais uns dias, e por conta de eu ter ficado mais... E por conta de eu ter ficado mais uns dias é que a gente começou a ficar. A gente ficou a primeira vez e foi maravilhoso. E aí a gente quis se ver mais vezes. E aí quando eu voltei, olha que coisa incrível, quando eu voltei para casa, a gente trocou o telefone e na hora que eu entrei em casa, olha como ele já estava gostando de mim ali, né? Quando eu entrei, com a mochila, eu entrei em casa, tocou o telefone fixo. Né? Os telefones eram fixos na época. E eu nem imaginava. Nossa, nunca também, ninguém me ligava também pra nada. E aí tocou o telefone e a minha mãe atendeu. Alô? E a mãe assim, é pra ti, é um tal de Alex. Nossa, nunca ninguém fez isso por mim, que lindo, né? E a gente começou a se falar. Então o nosso relacionamento era via telefone. Tinha os orelhões, tá, Carol? E então a gente se conversava e o orelhão, para você que nasceu aí no século XXI, agora tá me escutando aqui, o orelhão é o telefone público, meu filho, tá? Que a gente colocava um cartão, tá? Embora a tia seja do tempo da ficha. Tinha que falar depressa, caiu a ficha. Tinha que falar depressa por causa do dia do cartão, acabava rapidinho. Eu lembro disso ainda, eu devia ter uns 8 anos. Exatamente. Era muito rápido, então a gente se falava. Ele trabalhava no posto telefônico, então ele fazia ligação dali, pagava a ligação e tal, depois lá no caixa mesmo. E eu ligava de orelhão, né? Eu fazia faculdade. Namorava no orelhão. E o orelhão, namoro de orelhão, namoro de telefone. Quando ele ligava para minha casa, a gente chegava a passar 2 horas no telefone, até em orelhão a gente chegava a passar 2 horas. Aí, pessoal novo, eu passava 2 horas no telefone público, tá? Lá em pé, naquele tempo dava, eu não sei, nossa, nem se existe ainda isso. Existe, tô brincando. E meus amigos ficavam furiosos comigo, porque eu dizia, vou ligar pro meu namorado. E aí pensava, vai dar uma ligadinha de 15 minutos. E ele ficava em pé, 2 horas do meu lado, essa louca. E aí me xingavam depois, só que eles continuavam sendo meus amigos, porque eles achavam que as nossas conversas eram muito legais. E aí a gente começou a trocar cartas, aqui são só algumas, isso aqui, sabe, é um pouquinho das cartas que a gente trocou, tem muito mais, né? E a gente tinha muito essa vontade, Carol, que aí vem aqui um pouco assim dessa proposta, né? A gente queria muito desde o início, a gente sempre teve certeza que a gente a gente queria, de fato, sabe, Carol? A gente queria casar, queria construir uma vida juntos. Isso desde que a gente começou a ficar.
segundo encontro da gente, a gente já tinha essa certeza. Tá? Eu e o Josué, a gente passou por isso também. A gente passou por isso também, né? Que eu até comentei contigo, né? Que a minha mãe, ela se opôs muito por conta que ele não trabalhava. O Josué não trabalhava na época, né? E eu trabalhava na roça, imagina. Eu também não tinha renda, eu trabalhava com meus pais, agricultura familiar. Ou seja, o dinheiro era dos meus pais, não era meu, entendeu? Então, tipo assim, ele não trabalhava e eu também não. E a gente queria namorar. E queria casar futuramente, né? Porque a gente logo também teve certeza desde o primeiro encontro que a gente queria casar, porque a gente já tinha conversado muito tempo pelo Facebook e a gente queria ficar junto, a gente tinha decidido se já. É por isso que eu sempre falo, a gente tem um objetivo muito claro no relacionamento à distância, né? Ou você vai ou você não vai, entendeu? Isso. E quando você vai, você pega pra ir e você faz as coisas darem certo, né? Porque se tem vontade, né, tem um caminho. E a gente fez muito isso. E foi crítica em cima de crítica, né? Que você pode falar também que você passou e que dificuldade que é, né? Mas pode compartilhar pra gente qual a maior dificuldade que você teve nesse sentido, por conta do tipo assim, do momento que vocês decidiram casar, naquele momento, até o momento que vocês realmente casaram. Como é que foi isso? Assim, quando a gente começou a namorar, a gente já teve um problema que foi assim, no círculo ali dele, né? Que era o preconceito pelo fato de eu ser uma guria da capital, tá? Como se isso, como se o fato de eu estudar, porque eu fazia faculdade, gente, né? O fato de eu estudar é mal visto, né? Não sei que palavra que pode usar aqui no Instagram, né? Mas na minha rede social privada eu falo que palavra, não, mas tá? Aqui vamos colocar aqui só mal visto mesmo. Mas quem tá aqui entendeu, né? É mal visto, é tudo aquilo contrário que a minha família sempre preservou ali, entendeu? Então, era o fato de que eu estudava na capital, eu era uma guria da capital, portanto, necessariamente eu iria traí-lo. Exatamente isso. Né? Eu não sei qual é a regra aqui. Não, é a mesma coisa que o relacionamento à distância, você trai, com certeza, vocês são chifrudos, entendeu? Quem tá no relacionamento à distância, absolutamente carrega chifre, entendeu? Sobre hipótese nenhuma, você tá ileso disso. Essa é a regra pra todo mundo, entendeu? É o que quem não tá vivendo aquele amor. Porque o que acontece, né, Carol? Vê se faz sentido. Vamos conversar aqui junto. Quando tu tá sozinha, Carol, quando eu tô sozinha, quando tu tá sozinha, enfim, qualquer pessoa quem tá aqui assistindo aqui conosco pode, né, deixa seu comentário aqui embaixo, né? Se já ouviu falar essa historinha aí. Alguém já passou por alguma difamação ou conhece alguém que passou por difamação? Tá? E se tiver também dúvida, quiser deixar pergunta. Tem uma caixinha de pergunta aqui, ó. Se quiser, pode colocar a pergunta aqui dentro. Ótimo. Ótimo. E depois, Carol, peço para você ler aqui para nós. Então, assim, ó, o que acontece? A gente tá sozinho, tá? E aí, quando a gente não tá tendo um relacionamento, qual é a nossa tendência? Buscar lazer em meio a amigos, festas, eventos generalizados, tá? No geral, a gente não tá procurando. Né? Então, tipo assim, eu, por exemplo, eu ficava sozinha. Antes de ter um relacionamento, eu vivia sozinha, eu cultivava minha companhia, a companhia dos meus amigos. Eu não necessariamente eu ficava, vou ficar com um, vou ficar com outro. Eu não tinha esse costume. Então, por que depois que eu tenho um relacionamento, né, mesmo à distância, eu acho que esse é o ponto que você tá querendo chegar também, por que depois que você tá num relacionamento à distância, você vai trair, entendeu? Porque aí você vai ficar com outra pessoa. E nem que, exatamente, aí quando tu tá num relacionamento à distância, aí tu vai começar a ficar com alguém, e assim, a gente tem os nossos círculos de amizade, nossas convivências, até assim, dentro da família e tal, aquelas preferências, nem que seja uma rodinha de viola, sabe? Mas tu tem diferentes rotinas, beleza. Carol, tu é coach, eu sou coach, né? Eu acho que que tu vai concordar comigo uma coisa. Quando o nosso cliente, que é o coach, quando ele começa o processo com a gente, ele tem uma determinada modo de viver e ele entende que, ele ou ela, né, entende que algo, né, na sua vida, na sua profissão, enfim, algo precisa mudar e tá com dificuldade de mudar. É por isso que procura o nosso trabalho, né, Carol? Aí, a gente vai ajudar a pessoa de qual forma? De uma forma que ela encontre essas respostas. Porque sempre é dela,
e tome dela ações. Né? Não da gente, não, a gente ajuda ela a encontrar, a gente dá as perguntas e ela encontra as respostas. Porque muitas vezes a gente não tem as perguntas, né, certas, mas as perguntas certas trazem as respostas certas. E a partir de um processo de coaching você chega nisso. Exatamente. E a pessoa entende, a pessoa nos procurou porque ela entende que algo precisa ser mudado, e é algo nela, tá? Ou do comportamento dela, ou algo que ela, né, precisa restabelecer ali, tá? O que acontece? Quando ela começa ali, ela emerge de fato no processo, ela começa a perceber que algumas coisas que eram do cotidiano dela, de repente não faziam tanto sentido, elas substituem por outras, porque o dia vai continuar tendo 24 horas, né, Carol? A pessoa vai mudar algum hábito, alguma coisa, né? Quando a gente entra num relacionamento, qualquer que seja, ou à distância, ou né, próximo, o que a gente faz primeiramente? A gente troca essas prioridades do nosso tempo, não é isso? Mas quando é aquele relacionamento próximo, dificilmente, né, ou é menos comum, alguém ficar dando pitaco ali um no ouvido do outro, que tu é corno, tu é chifrudo, tu é obrigatoriamente chifrudo, porque as pessoas estão vendo vocês aí não acontece, juntos. Né? Então elas não têm muito esse espaço, para se intrometer. Quando tu entra num relacionamento à distância, a primeira coisa que tu tem que ser forte, porque só entra no relacionamento à distância quem está disposto a amar e ser amado de fato, né? Senão a pessoa fica enrolando e não entra no relacionamento, ou inventa desculpa porque é muito longe, não é para qualquer um. Então tu não quer a pessoa. Queria uma companhia, não é para qualquer um, tem que amar de fato. E aí, como tu não tá com aquela pessoa ali, por isso que eu trouxe as cartas, que eu toquei nessas cartas e o Alex tocou nessas cartas. Gente, eu borrifava o meu perfume no papel que eu escrevia as cartas para ele, para que quando a carta chegasse lá ainda tinha um pouquinho do cheirinho. Sabe? Aquele fio de cabelo, que é pra pessoa se sentir junto. E só que ao redor é muita gente botando pilha para que esse relacionamento acabe. E aí eu volto, né, da questão assim do coach, que não é o foco aqui dessa live, tá? Mas o que acontece? Semelhante, né, a essa transformação jornada, que, né? A pessoa que está no processo passa, é uma jornada e a pessoa está sendo diferente daquilo que ela sempre era. Então, o que acontece em primeiro momento para quem está ao redor? Causa uma quebra de padrão, né? E ao causar esse estranhamento, quem está ao redor se sente incomodado. Poxa, a Carol tá diferente agora. Ela era tão legal, mas agora ela só conversa com o Josué, agora ela não quer mais assunto com a gente, ela não vai mais na roda de viola com a gente, ela não joga mais um videogame com a gente, sei lá, não sei, né, enfim, ela não faz mais o que ela sempre fazia com a gente. Gente, eu muito pouco em festa, comecei a namorar o Alex, eu ia quase nunca, por quê? Porque eu tava juntando dinheiro para comprar passagem para poder ir visitar quem ele. Tá no relacionamento à distância conta moedinha para poder juntar dinheiro para dar dinheiro da passagem, muitas vezes de avião, às vezes de ônibus, que também não é barato, né? Que as viagens de ônibus não são baratas, principalmente no Brasil. Então tem toda essa questão, né? A gente, eu sempre penso da seguinte forma, gente, quem sacrifica tanta coisa, faz tanta coisa em nome de um relacionamento à distância e vai sair e trair alguém, entendeu? Você sabe o valor que você colocou naquilo, entendeu? Você sabe cada moeda que você colocou para poder comprar passagem, para poder ver a pessoa, para poder ligar para ela, para poder mandar carta, porque também não era barato, eu imagino que devia ser um preço assim, para poder estar um preço também, né? Tinha um valor para poder mandar. Claro, e era caro, era muito caro para mim. Eu vou fazer um ESC aqui, eu quero mandar de novo um beijo pro pessoal que tá entrando, tá? A Duda, beijo, Anne, eu não tô conseguindo acompanhar direito, porque por causa da ring light eu tirei o óculos, mas eu reparei que entrou aqui a Anne. E era uma dessas amigas que ficava do lado do orelhão comigo, querida Anne. Pode confirmar, Anne, confirma aqui nos comentários, né? O
o tempo, né, que eu ficava no orelhão. Quando eu fui, nosso primeiro dia dos namorados, Carol, eu não tinha dinheiro para nada, porque, claro, tinha começado a faculdade, era o gasto com material, era muita coisa, e eu juntava moedinha para ir ver ele. Com 2 meses de namoro, a gente passou 1 mês e meio sem se ver. Tem que confiar. Ou você confia ou você não confia. Você tem que confiar, tu tem que acreditar naquilo. E então a Anne me acompanhou no dia que eu comprei o primeiro presente pro Alex. Ela foi junto comigo, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, então ela me acompanhou, porque eu tava com a perna ainda, né, com curativos e tal. E então tem toda. A gente constrói. No relacionamento à distância, a gente constrói uma história junto. E aí vem aquele segundo ponto que eu disse que eu ia falar, né? Aqui, olha, que amor, a Eliane respondeu. Horas no telefone. O que é esse segundo ponto? É a hora de... desligou aqui. É a hora que a gente resolve pegar aquele martelo, Carol, e quebrar um pouquinho. Quebrar o porquinho, vamos casar. E aí, vamos casar, mais uma luz, meu Deus do céu, e agora, que escândalo, vamos casar. Ai, meu Deus! Foram 6 anos até tomar essa decisão. A gente já estava noiva há 2 anos, e ainda teve, né, pessoas que acharam isso, nossa, que rápido decidiram casar. Não, bem, não é rápido. A gente já... está noiva há 2 anos, só que agora que pintou uma oportunidade de casar. Eu quero que você dê esse adendo aí, porque comigo foi um pouco mais formal, vamos dizer assim, né? Porque eu abri mão do meu emprego, né? Tive que abrir mão do meu emprego porque eu quis, né? Porque o Josué estava em internato, então foi mais fácil para mim fazer isso do que para ele, né? Então eu abri mão do meu emprego para poder estar perto da minha sogra, para quando ele voltasse, eu estivesse perto da família dele e ele não precisasse viajar tanto, porque ele já saía de ônibus, já era 10, 12 horas de viagem até chegar, então eu ficava muito puxado e às vezes tinha 3 dias, então tipo, quase não valia a pena. Então assim, para mim já estar lá, eu morei com a minha sogra e com a minha cunhada durante 1 ano, Juliana Chimil, e durante 1 ano eu morei, né, para poder estar lá quando ele viesse. Então tem essa questão, né, e eu fui a mulher, né, que abriu mão do meu emprego e tudo mais. Mas no seu caso foi diferente, né? O que é mais difícil para um homem, né? Que é o que eu falei contigo, né? O Josué mesmo fala, ele fala assim, a pior coisa do mundo para um homem é ele ter que aceitar que a mulher tá pagando umas contas da casa. E aí eu vou deixar contigo. É muito complicado. Sabe que é engraçado isso, né, Carol? A gente hoje ri, tá? Mas na época foi muito doloroso. Primeiro foi a distância. Segundo, hoje eu vejo bastante casais assim semelhantes a eu e o Alex, mas na época eu via poucos casais com a semelhança que eu vou trazer aqui, que eu sou mais alta do que ele. O que também, né? Era um escândalo para o redor. O preconceito fortíssimo. Porque qual é o problema? A pessoa não ser da mesma altura, enfim, sabe? Qual é o problema, gente? Aí um é gordo, outro é magro, um é negro, outro é branco, né? Tanto faz, a gente se ama, né? Gente ama gente, ser humano ama ser humano, né? E aí a terceira questão é que eu já era, nessa época, né, que a gente bateu... Quando a gente noivou, em 2004, né, já 4 anos de namoro, eu já era funcionária pública há 1 ano, em Porto Alegre. Então, eu fazia faculdade em Porto Alegre, eu era funcionária pública, eu ganhava bem. Ele, na cidade, a diferença de salários de brigada, de querida, beijo pra Di, beijo pra Gleice também. A diferença de salários é muito forte também. Obrigada por lembrar, Di. O que acontece? Ele ganhando bem menos, porque na cidade dele ainda interior, é um pouco complicado, tá, gente? Há 20 anos atrás, né, era bem mais difícil uma pessoa que não é de uma família já bem estabelecida. Eu quero tentar usar umas palavras aqui que sejam delicadas, tá, Carol, nesse momento, tá? Para não dar uma interpretação errônea. Uma pessoa que é de uma família com menos estabelecida em termos financeiros, conseguirem, a Di está compartilhando aqui também a situação dela semelhante, né?
a pessoa conseguir um emprego que lhe permita uma ascensão em carreira. Agora a gente entra na questão da carreira. Então, é o subemprego que sobra para os demais, tá? Que era a situação dele. Era o auxiliar disso, o ajudante daquilo, o faz não sei o quê, enfim, se mantinha com uma renda muito baixa, né? E ele morava com os pais e tal. Agora, a ponto de vamos comprar uma casa, não, essa Não renda dava, né? não permitia, né? Não dava. E eu aqui ganhando mais, eu agora não me recordo quanto que eu ganhava, mas eu acho que eu ganhava mais que o dobro que ele. Mais alta que ele, mulher. Da cidade. Imagina, eu tinha fama de tudo que não presta, né? E ele, por lado, assim, de algumas pessoas né, da minha proximidade, era como se ele fosse um gigolô. E eu odiava isso, me deixava com sem muita falar raiva. Que, tipo assim, eu imagino que deve ter sido muito difícil para ele passar por isso, porque tem todo esse ego masculino e toda essa pressão da sociedade em cima do homem, né? Nesse quesito. Tipo assim, nossa, ela é da cidade, né? É da capital, que você falou. Ela é mais alta que você, ela ganha mais que você. Você acha realmente que ela não tá te traindo? Imagina, né? É tudo nesse naipe. Quando nós decidimos casar, batemos o martelo e simplesmente comunicamos que iríamos casar, eu não vou dizer aqui de quem, mas ele ouviu de uma pessoa muito próxima, tá? O seguinte, que ele não tinha, eu não me recordo a palavra direito, sabe? Mas tu não tem como bancar ela. Quer dizer, necessariamente ele tem que me bancar. Sendo que ele veio, nesse momento ele já tinha aberto mão das possibilidades. Tem que abrir mão de dele, muita coisa. E já tem que abrir mão de muita coisa, tem que abrir mão de orgulho, tem que abrir mão do que os outros vão pensar, principalmente. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi no relacionamento à distância é. Não vou falar a palavra aqui. Mas enfim, todo mundo entendeu, né? Pra opinião dos outros, entendeu? É pra ver. Aquele botãozinho. Vamos apertar aquele botãozinho. Exatamente. No teclado tem. Fica do lado do ESC. Então, esse assim, mesmo, tá? E. É difícil, entendeu? Eu sei como é que é, porque as pessoas te julgando o tempo todo, olhando pra você com cara. Pra mim, eu olhava com cara de coitada, né? Porque imagina, um homem militar, internato longe de você acha realmente que ele não tá te traindo? Eu me pergunto, eu fui a primeira e única namorada dele. A única pessoa que ele ficou foi comigo. Eu me pergunto, pra quê? Se antes de mim ele não ficou com ninguém, por que depois de mim ele ficaria? É o que eu... Ai, só agora deu vontade de sair por aí beijando, né? Incrível. E aí a gente entra no campo, sabe, Carol, das renúncias. Quando a gente bateu o martelo, quebramos o porquinho, e tinha muito pouco dentro daquele porquinho, mas mas ainda assim era muito pouco. Ainda mais que na época era difícil também, né? Pra construir as coisas. Claro. E aí a gente tinha que tomar uma decisão, tá? Ou eu abriria mão da faculdade e do emprego, porque não é muito simples assim conseguir uma cedência para outra cidade. Poderíamos ter tentado isso, tá? Mas não é tão simples assim, tá? E quando tem toda aquela questão assim de daqui a pouco tu perde essa cedência. Tu já tinha uma cadeira fixa, né? Pelo que você disse. Então é bem complexo. Sim, eu já era funcionária pública, né? Daí para conseguir uma cedência, daqui a pouco se a cedência encerra ali, tu tem que voltar, né? Ou abrir mão da faculdade e do emprego que estava me pagando bem, eu estava conseguindo juntar dinheiro, já estava conseguindo fazer uma poupança para a gente casar, que a ideia era comprar uma casa, estava conseguindo
tinha entrado no negócio de carta de crédito, consórcio imobiliário, né? Porque a ideia era essa. Foi para isso que eu comecei a trabalhar. Tinha um objetivo casar, e foram atrás. Naquele emprego que era um emprego que não era na minha carreira mesmo. E aí vem a coisa da transição. Primeiro, foi uma escolha daquele momento para que depois eu fizesse a transição. Mas ou eu abria mão disso, que era o mais sólido que nós tínhamos, ou ele abria mão da segurança que ele tinha, do acolhimento lá na família dele, tá? Para vir para cidade grande enfrentar essa selva. E a primeira coisa que ele teve dificuldade foi uma questão respiratória, porque aqui é muito poluído, e lá não. Então ele teve durante anos dificuldade respiratória, problemas respiratórios. Foi uma renúncia que custou saúde para ele. Foi além, né? Foi além do que ele tinha programado, né? Uma coisa física, né? Foi além. E graças a um grandíssimo amigo nosso que conseguiu um emprego para ele. Então ele já veio empregado, mas num emprego que demandava muito esforço físico para ele, e muitas horas por dia trabalhando, e pagava mal. Mas ele veio, e aí ele veio e ficou na casa da minha família. E ele é homem, tá noivo de uma mulher mais alta do que ele, que faz faculdade, ele não está fazendo, ganhando metade do salário dela e morando na casa dos pais dela. Aí entra o terceiro ponto. Desculpa, Carol, é só de expressão mesmo, porque é justamente isso, né? Tudo que tinha para ter preconceito, tinha. A Valéria até que falou. Deixa eu só... E tem um comentário aqui. A Valéria disse aqui, ó, somente por um projeto de vida muito forte para sustentar as decisões e suportar os preconceitos, que não é pouco, que a gente enfrenta, a renúncia vai estar sempre presente, não é nada fácil. E realmente, sempre tem essa questão, né? Que a gente principalmente nessa geração minha, eu digo pela minha geração, não por mim, porque eu não aprendi isso, né? Porque meus pais me ensinaram de uma forma diferente, mas eles não cultivam nada a longo prazo, né? Igual você ficou 6 anos num relacionamento à distância, eu fiquei quase 4 anos. 6 anos. Quem é que tem essa ninguém perseverança quer, eles hoje? querem as coisas de hoje para daqui a um mês já tá tudo resolvido. E tem que ter uma visão a longo prazo, né? Eu acho isso muito importante. As pessoas não estão tendo visão a longo prazo. Tem que sonhar junto. É uma ênfase aqui para vocês, né? Observe o exemplo da Cecília. Tem que sonhar junto. Anteontem mesmo, a gente estava conversando aqui, eu e o Alex, né? Olha só, quando a segunda vez que a gente se encontrou, né? Que foi quando a gente teve certeza que era para sempre, né? Eu tive quando eu olhei para ele. Segunda vez que a gente se encontrou, ele me disse assim: eu não vejo. Eu disse, olha, já faz 15 dias que a gente está junto, e ele me respondeu: eu não vejo a hora de fazer 20 anos. E aí, essa semana, eu falando para ele: agora já estamos há mais de 20 anos, agora qual é a nossa projeção, né? Vamos fazer os nossos. E a gente sempre tem projetos juntos, Carol, sempre. Isso é fundamental. E naquele momento de bater o martelo para casar, ele, enquanto homem, e né, quem é quem entende assim, né, essa questão de sistema, né, como é forte a posição do homem. O homem, ele é criado para o papel de provedor. Olha que complicado, Carol. Vamos dizer assim, em questão de energia, né, a mulher ela cuida, né, ela nutre, e o homem ampara. E o homem, energeticamente, ele é responsável por prover e proteger. Então a mulher é nutrir e cuidar, e o homem prover e proteger. E imagina a dificuldade de um homem naquela época, né? Hoje em dia a gente já tem um estudo, já tem uma expansão de consciência nesse sentido, já não tem tanto preconceito assim, mas imagina há 22 anos atrás, que situação, né? Que não tinha ninguém isso, era realmente um preconceito imenso, né? Um preconceito imenso em cima dele. Eu imagino que pressão que ele não deve ter sofrido. Demais. E ele sofria muito, Carol. Isso foi, nós, eu e o Alex, nós levamos muitos anos para equilibrar isso. E aí vem aquela questão do relacionamento fast food, né, que a gente estava falando antes.
a gente observa, né, no nosso redor, eu quero tanto, eu quero tanto, eu quero tanto, eu quero casar, quero ter filho, quero não sei o que, quero ir pra Disney, quero trocar cor de cabelo, quero comprar um barco, quero tudo. Mas quero tudo pra ontem, eu quero tudo do meu jeito e eu não quero abrir mão de nada. É tudo mimado. Tudo mimado. Vamos falar a verdade, tudo mimado. Ninguém quer renunciar. Ninguém quer renunciar. Eu vou falar com você. Quem não quer renunciar a nada, que é mimado, não é adulto. É uma criança, tá? É uma criança. Criança não namora. Então te falta maturidade. Só nua e crua nesse sentido, entendeu? Sou nua e crua. Porque eu sei que precisa de maturidade. Então, apesar de eu ser nova, eu sei que precisa de ter maturidade, porque senão, gente, as coisas não vão. Exato. Entendeu? Não vão. Eu aprendi, e é engraçado isso, sabe, Carol? Porque assim, um mês e pouco antes de ele conseguir esse emprego e vir pra cá e tomar essa decisão que doeu muito, ele passou por cima do orgulho dele. E aí vem aquela coisa, um faz a renúncia num aspecto, o outro tem que renunciar a algo. Não é sempre um renunciando, nada se sustenta quando... É como um contrato, gente, nada se sustenta quando não tem os dois ali. Ele transitou de carreira, ele abriu mão, ele veio, eu continuei. Eu fui fazer a minha vida, né? Depois tive as minhas outras transições e tal, né? Até eu trabalho com transição de carreira, porque eu mãe e também tu foi mãe, carreira, né? De ter a paz dentro, a paz e para também transitar. Tu foi mãe, né? Agora, a maioria das pessoas tem dificuldade. Tem a questão de... Isso, a mãe tá... Nossa, eu sofri demais a voltar da licença maternidade. Essa podemos tirar para outro dia também. E por isso que eu tenho esse olhar, o olhar do, peraí, tem alguém ali abrindo mão de muita coisa, né? Tanto, né, agora trazendo de novo aqui para nossa fala, e nesse caso ele, enquanto homem, sabendo que ele foi criado para ser um provedor, né? E ele da não natureza consegue, já, né? tá? Embora ele não veio aqui para viver nas minhas costas, gente. E se eu tivesse escolhido que eu trabalhei, eu e ele, se juntos, tá? A gente tivesse escolhido que ele seria dono de casa e eu teria lá carreira X, né? E tal. Tudo bem, é um acordo de casal, que cada casal tem o seu acordo, né? E naquele momento não era isso. Ele trabalhava, eu trabalhava, mas ele estava ganhando muito menos do que eu, num emprego que era complicado ali para ele, e se esforçando horrores, detonando com a saúde dele mesmo, que ele ainda tem alguns aspectos que ele ainda não ficou 100%, né? E ganhando mal pra caramba, e eu numa outra situação. E aí vem aqueles conflitos, porque ele sofre. Quando um sofre, aí eu estava falando do que aconteceu um pouco mais de um mês antes dele vir, que aí eu quero voltar para a questão de um sofre e o outro tem que segurar esse sofrimento. Eu fui a um aniversário de 60 anos de casamento. Lindo isso, né? De amigos nossos, gente que ajudou ali na minha criação e tal, desde que eu era criança e tal. Pessoas muito queridas, hoje eles já são falecidos. Imagina 60 anos de casamento, foi em 2005. Eu adoro bodas. E foi uma festa... Carol, eu nunca mais vou esquecer essa festa. Durou 2 dias, a festa começou... A festa não parou. Parou um pouquinho para o pessoal dormir, mas bem pouquinho, sabe? Ainda a maioria na mesma casa, aquela muvuca. A festa começou sábado de manhã, terminou domingo de tardezinha. Mas, maravilhoso, sensacional. E aí teve a missa no sábado de noitezinha, e um padre bem idoso também, na época, ele falou sobre isso. Em 2005 ele já falava sobre os relacionamentos que as pessoas não levam a sério. Descartáveis, são descartáveis. E aí o padre falou, né, é o fast food, com o vô e com a avó é diferente. Não é diferente, tem a renúncia. Olha, eu já estava ouvindo isso lá, né, Carol? E, enfim, 2 dias de festa. Quando terminou a festa, todo mundo foi embora. Eu e a minha mãe fomos as últimas a sair. Aí, o senhor ele tinha que ir tratar uns bichos no outro terreno, alguma coisa, não me recordo o que era. E aí ele saiu, eu já volto. Ele foi
fazer as coisas dele e ela se sentou, ela era uma pessoa obesa e tal, ela se sentou assim, sabe quando a pessoa relaxa? Ela tava cansada, imagina, bem velhinha. E aí a gente se dava muito bem, a gente tinha uma intimidade, né? E ela falou assim, 60 anos de casamento. Só eu sei o que eu passei nas mãos desse homem. 2 dias de festa, tudo lindo e perfeito, tá, Carol? E aquele momento que ela disse isso, ela desabafou comigo e com a mãe. Ela contou horrores do que ela viveu lá naquele tempo dos antigamente, para conciliar um casamento com um homem bem mais velho, que ela teve que se adaptar. Ela era uma menina, né? Ela casou com 18 anos. E né, outro tempo, outros critérios, mas fazer as renúncias, que ambos tinham que fazer as renúncias. E como fazer essas renúncias? E ela contou das dificuldades, pobreza, do comportamento dele, e adaptar, porque ele não era aquele doce quando ele era novo, ele era uma pessoa difícil de lidar. Tem essa questão, hoje em dia, nós temos autoconhecimento, nós temos a internet, nós temos terapeutas, nós temos coaches, nós temos psicólogos, nós temos uma evolução, nós temos um movimento que busca fazer com que a gente se ajude, fazer com que a gente busque ajuda e que a gente expanda a nossa consciência. Naquela época, isso era um tabu imenso. Imagina a situação. Gigantesco, Carol. E então, aquela fala, o desabafo que essa nossa querida amiga fez para nós, aquilo ali me marcou tão fundo, Carol, que, olha, como eu te falei, eu sou casada há 16 anos, então foi um mês e meio depois desse dia que o Alex conseguiu esse emprego, ele veio morar comigo e em seguida a gente se estruturou para casar. Nós nos casamos no início de 2006. E sempre, Carol, que a gente tem dificuldades de entendimento, porque não é mil maravilhas, não é. A gente se ama profundamente, tá? Eu posso ter isso aqui declarado, isso aqui vai ficar gravado lá nos nossos canais do YouTube para gerações. Eu posso dizer claramente que o Alex é o amor da minha vida. E eu provavelmente sou a pessoa que mais fiz o Alex sofrer. Porque é a pessoa mais próxima da gente que faz a gente sofrer mais. É, porque é a pessoa mais próxima. Exatamente. E aí, ele, nessa transição de carreira, eu já fiz eles... ele já sofreu... Né? Não tava, a situação, né? Não é uma coisa que eu obriguei ele. Isso. Ele já sofreu, claro, ele já sofreu por viver essa mudança. Ele sofreu por se sentir subaproveitado enquanto provedor, que ele não estava conseguindo, né? Ele me entregava, Carol, o salário dele inteiro, tá? Ele recebia em dinheiro, ele entregava esse salário dele inteiro na minha mão, para eu administrar, tá? E era eu quem fazia a casa funcionar com aquele dinheiro. Ele tinha as passagens de ônibus ali que ele recebia, ele ficava com um troquinho ali para comer um lanche, que nem almoçar ele conseguia almoçar, né, no serviço. Então ele conseguia às vezes fazer um lanche no fim da tarde. Aquilo era tudo, tá? E depois ele trocou de serviço, né? E ele conseguia fazer a refeição, almoço, mas ele não ficava com nada. O dinheiro ele me entregava inteiro. E eu ia colocando ali envelopezinhos, né? Aqui eu já juntava a conta da energia elétrica, botava o dinheiro ali certinho ali dentro, o dinheiro que ele me entregava, a conta de água, tudo já deixava fechadinho, só ia lá depois na lotérica, pagava tudo bonitinho. Só que era eu quem estava engordando o porquinho da casa. E ele sofria com isso. Então, por muitos anos, ele me falava assim, eu queria tanto ganhar mais que tu. Eu me sinto um péssimo homem. Eu me sinto um homem falho por ganhar menos do que a minha mulher. Muita virilidade do homem nesse sentido, né? Muito. E, Carol, por mais assim, é claro, hoje eu tenho... eu vivo outro momento, né, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Eu tenho outra cabeça, tá, Carol? Não era assim. Todo mundo evolui, né? Eu também evolui muito com o José. Nossa Senhora, principalmente no âmbito sentimental, eu sempre falo isso, porque eu, como fui criada
descendente de alemães, né? Então, tipo, você pode ver que o alemão em si, ele é muito frio, ele é muito fechado, né? E imagina para mim, que também eu não tive esse acesso, né? Eu, sim, tive muitos valores, recebi uma conduta muito boa dos meus pais, mas no sentido sentimental, né? Eu sempre falo com eles e com todas as pessoas que me conhecem, eu sempre falo, eu evoluí nesse sentido depois que eu conheci o Josué, porque foi ele que me amadureceu nisso, né? E eu era uma pessoa muito imatura nesse sentido, né? Porque eu era pirracenta, né? Eu era orgulhosa, nossa, orgulho, oh, nossa senhora, oh, como eu era orgulhosa. Então, a gente vai evoluindo conforme o passar do tempo, né? Que bacana isso do orgulho, porque quem me ensinou a pedir perdão foi o Alex. Quem fez eu ter eu me relacionar com meu irmão, que eu não falava com meu irmão. A gente morava na mesma casa e a gente nem se olhava. Foi o Alex, e ele não pediu para nenhum dos dois. Ele se encantou pelo meu irmão, já começaram a trocar nota de violão lá com o outro, os dois tocavam violão, e aí se adoravam, e chegou um ponto assim que quando eu casei, olha só que incrível, morando na mesma casa a gente não se falava, eu e meu irmão. Quando eu casei, meu irmão vivia vindo nos visitar, minha mãe disse, tu para, que eles acabaram de casar, o casal tem que ficar sozinho. E o meu irmão falava assim, eu sinto tua falta, ele falava isso pra mim. Tá? Sem vergonha não tá aqui, não entrou na live. Depois vou puxar as orelhas dele. Brincadeirinha. Beijo, Rafael. Quando ele falava assim pra mim, eu sinto tua falta, porque a gente chegava junto, ele do cursinho e eu da faculdade. Depois ele foi fazer faculdade. E ele dizia assim pra mim, ó, eu chego do estudo de noite, eu chego em casa e vou pro teu quarto pra conversar, porque era o que a gente fazia sempre. E eu não te encontro, e eu sinto, isso falta pra mim. Então, olha que lindo que o Alex me proporcionou, que eu não teria conseguido sozinha, eu não teria conseguido me tornar amiga do meu irmão. É a questão que eu sempre trago, né? Que quando a gente sozinho, a gente evolui. Mas quando a gente está num relacionamento, o outro é sempre um reflexo da gente, entendeu? Então a chance de você ver o quanto você erra é muito maior, porque você está atritando diariamente com alguém. Então conforme vai atritando, você vai vendo que, nossa, isso aqui eu tenho que melhorar também. Porque sozinho é muito mais fácil viver sozinho, né? Você não tem que conviver com ninguém, você não tem que engolir o orgulho, você não tem que pedir desculpa, você não tem que fazer nada, entendeu? É muito fácil, não tem esse atrito. É o famoso eu não dependo de ninguém mesmo. Tipo assim, não tô... Mas eu não dependo de ninguém como? Vive o quê? Numa ilha? Ninguém é uma ilha, né? Então, assim, mas tem essa questão, né? Não criticando aqui, claro, quem escolheu viver sozinho, mas tem essa diferença. Quem está num relacionamento, quem escolheu estar num relacionamento, ele obrigatoriamente vai ter que se consertar muito mais, né? Porque ele está nessa A gente está tratando aqui justamente da pessoa que não fez a escolha de viver fez a escolha de viver sozinha. Uma coisa é a pessoa que fez a escolha. Eu fiz essa escolha, eu acho legal ter a minha casa e minhas coisas e tal. É uma situação. A outra situação é aquela pessoa que ela está momentaneamente sozinha, mas ela queria não estar sozinha, mas ela também não quer abrir mão, né? São coisas diferentes. E nesse caso, o pedir perdão que ele me ensinou, isso aqui me ajudou muito, muitíssimo, muitíssimo a ser uma pessoa melhor, tá? Quero mandar um beijo aqui pra Nilva, entrou agora também. Nilva, querida, que bom que você está aqui, meu bem. O relacionamento, nesse caso, em que um tem que abrir mão da carreira, relacionamento à distância, para bater um martelinho ali, quebrar o porquinho, vamos casar, um vai ter que abrir mão. Ponto, isso a gente sabe, né? Quem abre mão sofre porque fica uma parte sua que tá ferida, essa parte tá machucada, tá? Independente se é o homem ou a mulher, tá? Essa parte está machucada sim, porque abriu mão também, né? Cabe ao outro ter essa sensibilidade e ajudar aquele a cuidar de suas feridas, mas não é passando a mão na cabeça, sabe, Carol? Não é, ai, coitadinho, ai, vem cá que eu te dou um dinheirinho. É dando incentivo. Não é isso aí. É aquela...
Exatamente, é aquele negócio assim, pô, tu é bom, sabe? E aí eu vou te dizer que eu fiquei muitos anos aí nessa situação, o Alex sofria porque ele, né, queria ganhar mais que eu, mas eu tava numa outra situação, então... E aí, o que eu comecei a fazer? Primeiro erro, reduzir para caber. Eu via que ele tava, a gente quer ajudar e atrapalha. Eu quis ajudar e eu atrapalhei. O que eu fiz? Eu via que ele sofria, isso aí causa treta, aquela coisa toda, né? Eu ganhando, né, bastante dinheiro lá, não era muito, mas enfim, né? Em comparação, era mais que ele e tal, eu via que ele sofrendo, poxa vida, mas ele tá com dificuldade e tal, ele se sente inseguro, a insegurança, né, é uma questão que quem tem medo de transitar de carreira, e às vezes o relacionamento à distância fica esse longo período, que nem foi eu com o Alex, porque os dois estavam inseguros, os dois tinham medo de largar o osso aqui pra principalmente lá do outro lado. Tipo assim, ninguém estava estabilizado, né, assim, éramos novos, né? A gente tá numa fase da vida que tudo ainda tá muito instável, então não tem nada muito certo, né? Então tem toda essa questão. E deixa eu só responder a Kellen aqui nos comentários. Kellen, Carol, qual conselho você dá para quem tá entrando no relacionamento à distância? Para mim, o mais importante é ter um objetivo claro em comum, né? Muito claro e definido isso. E se inspirem, né? Se você quiser depois mandar mensagem para mim, quiser conversar comigo, também quiser conversar com a Cecília também pode dar uns conselhos, porque ela passou por a mesma situação. Depois eu te convido, pode mandar mensagem para mim, que eu converso com você particularmente, tá bom? Eu adoro conversar e falar sobre esses assuntos, principalmente você que tem cara de novinha, então pode mandar mensagem que eu vou te aconselhar com certeza, tá bom? Kellen, ó, manda uma mensagem para Carol, que a Carol manja bastante, assim, dessa situação aí, ó. É sensível, envolve muito aqui o quanto o sentimento da gente é capaz de aguentar o esticar da corda, né? Beijinho aqui pra Sil, querida, que entrou agora, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Então, ai, que amor. Então, gente, o que eu fiz naquele momento, né, Carol? Né, a primeira opção ali, só que a primeira opção já tinha passado anos de eu vendo ele sofrendo, né, e eu não sabia como ajudar. Eu sabia transitar de carreira. Eu era um avião para transitar de carreira, porque eu tinha essa habilidade que é própria do meu comportamento, né? Eu falei um pouco ali da minha formação no início, eu também sou analista comportamental. Então, eu sei que eu tenho um perfil que consegue ter empreender e fazer atividades diferentes com muita facilidade. É uma coisa minha. Mas isso não quer dizer que toda a humanidade seja assim. Eu só me dei conta que as pessoas não eram assim há muito tempo, quando a minha psicóloga falou que era raro isso, alguém ter essa facilidade de transitar. E eu via ele sofrendo. E ele, eu quero ganhar mais que tu. E doía, sabe? E doía nele, ele estava definhando. O que eu fiz? O erro, reduzir para caber. Comecei a fazer alterações, né, profissionais para ganhar menos. Não façam isso, gente. Não faz isso. Olha, no meu... Errado. Já é um erro que foi cometido e já estão te entregando para vocês esse ouro. Não cometam esse erro. Não se reduzam para caber no mundo de alguém, né? Eu acho que também tem muita questão. Carol, tu aí que tem a habilidade aí tu tá enxergando, que eu não tô enxergando aí, digita aí para o pessoal aí, ó. Não cometam esse erro. Depois eles vão buscar aqui. Jamais, a Di colocou, jamais cometa esse erro. Reduzir aqui, ó, reduzir para caber, não, tá errado, é feio, porque, não faz tipo, isso, tá? É porque tem essa questão, né? Tipo assim, um relacionamento, por mais que seja distância ou físico, são pessoas inteiras compartilhando um com o outro. Então, quando você tira um pedaço seu para querer fazer se caber no mundo do outro, não vai dar certo, entendeu? Você vai prejudicar o relacionamento demais com isso, e vai prejudicar a sua vida, vai prejudicar o seu equilíbrio e tudo mais, né? E tu falou
embora... Não, tu falou... embora a escolha que eu tenha feito ali naquele momento, que houve uma redução financeira, não foi por causa da redução financeira diretamente. O que eu fiz, que mudei ali em questão de trabalho, me proporcionou uma riqueza de conhecimentos e uma melhora em termos de saúde, tá? Que, de fato, eu sou muito grata a essa experiência que eu tive, tá? Claro, são coisas diferentes. Eu tô falando aqui do modo geral, tá, gente? Não sai simplesmente, agora não vou mais trabalhar porque ele ganha mal, né? Não é assim. Perguntei pra mim, Carol. Tem essa questão, né? Porque a gente... Só que eu tô olhando aqui, eu tô com medo do Instagram derrubar a gente, porque já passou uma hora. Mas, enfim... Uau! Então, vou resumir. Vamos continuar, né? Acho que... A galera tá gostando. É um papo assim. Quem é que fala? Quem é que no Brasil traz esse tema maravilhoso que a gente está trazendo aqui? Ninguém. Eu não conheço ninguém que traz esse tema com tanta clareza. Que fala abertamente, que se despe das suas máscaras de como eu sou perfeito, ai, que maravilha, minha vida é perfeita, meu casamento é perfeito, meu relacionamento é perfeito. Quem é que dá a cara tapa no Instagram para dizer, sim, a gente briga, a gente sofre, a gente faz escolhas erradas, a gente faz, a gente engole orgulho, a gente faz umas asneirinhas. Mas enfim, Pode englobar aí o que precisa ser englobado, porque eu tenho esse receio, né? O Instagram derrubar a gente. Então, claro. Resumidamente, quando eu entendi que a mudança não era para... Eu não teria que reduzir para caber, e sim a mudança teria que ser em mim, primeiro, no meu comportamento, que eu estava errando no meu comportamento em relação a ele. Eu era uma pessoa insuportável, cara. Eu também já fui. Eu estava errando. E aí não é o reduzir para caber que vai resolver. Não foi eu ter virado dona de casa, tá? Que resolveu a minha vida. Não, eu ter virado dona de casa resolveu a bolsa com dinheiro, agora é meia bolsa com dinheiro, agora não é mais bolsa nem dinheiro, né? Então não era isso, eu tinha que mudar aqui dentro. Eu tinha que primeiro cuidar um pouco mais do meu comportamento, do meu jeito de ser, de mim. Eu tinha que tratar melhor a mim para que eu pudesse tratar melhor ele, tratar melhor nos filhos, depois chega a filha também, né? Logo depois. Não, tem a questão... E nessa época... Tem essa questão, tipo assim, ninguém muda o outro, a gente só é capaz de mudar nós mesmos. É clichê falar isso, mas é a mais pura realidade, entendeu? Se tem algo no outro que te incomoda, e nessa época... Igual você tinha essa questão aí, é parte de você... ter um outro comportamento para isso ressoar na pessoa, né? Não você adentrar. Nessa época, claro! Nessa época ele voltou a estudar, cara, olha que lindo, depois de muitos anos ele voltou a estudar, foi fazer um outro curso técnico, legal. Ele já tinha um curso técnico, foi fazer um segundo curso técnico, e eu fui fazer pós-graduação. Entende que começou aqui dentro? Tudo começa do lado de dentro. Né? E eu consegui ajudá-lo, porque ele voltou a estudar e aquilo era muito sofrido para ele, por claro, muitos anos sem estudar, né? E aí ele descobriu ali o que ele gosta mesmo de fazer, que até então ele não conhecia, não conhecia o que ele gosta de fazer. Claro que ele não ia ter resultados financeiros fazendo o que ele não gosta. É inviável, né? E ele transitou de carreira agora para fazer o que ama. É claro que ele está no reinício, aí veio a pandemia, ele ficou desempregado, só que ele não sofreu com o desemprego, tá? Porque ele já estava... ciente daquilo que ele gosta de fazer. Ou, poxa, eu gosto de fazer isso. Ele já tinha passado por esse processo interno dele. Vou fazer uma transição de carreira, não porque é algo externo, algo que tá né, vindo de fora aqui. Não, eu quero mudar, né? E isso nos ajudou, porque hoje quem somos nós, né? Alex e Cecília, nós somos aqueles que caminham e sobem, né, as escadas juntos. Eu subo um degrau, vem Alex, sobe comigo. Né? Não é, ai, coitadinha, não, sobe comigo. Ele sobe um degrau a mais que eu. Ele vence esse. Não, tem uma metáfora que diz, né, um relacionamento, um casamento, é como duas pessoas lendo um livro, né? Não tem como não dar certo se as duas não estiverem na mesma página, né? Então...
Que lindo, Carol! Que lindo isso! Eu não conhecia essa frase. Que lindo isso. Exatamente, Carol. Então, acho que a gente resumindo aqui, né, o quanto as renúncias têm que ser tratadas pelos dois. Aquele que renuncia vai sofrer e aquele que não está renunciando tem que ser capaz de se solidarizar e ter esse cuidado. Porque o outro está fragilizado, né? Eu demorei muito para ter esse cuidado com o Alex. O outro está fragilizado, né? Porque eu também passei por isso, né? Hoje em dia foi muito difícil, assim, abrir mão do meu emprego, abrir mão e tal. Não era, assim, o emprego dos meus sonhos, mas era o meu emprego, eu tinha o meu dinheiro, né? Então, eu abri mão do meu emprego para não ter nada, e foi muito difícil porque eu trabalhei desde criança, então trabalhei desde criança na roça e não sabia o que era ficar parada, né? Não sabia. Então, imagina, para mim ter que parar de uma vez assim, por conta de eu esperar o Josué se formar e tudo mais. E o que aconteceu? Agora, depois que ele se formou, depois que ele está sustentando, né? Que eu sempre falo assim, um relacionamento é um equilíbrio. Uma hora um faz mais, uma hora o outro faz mais, né? Então, eu fiz abrir mão do meu emprego para estar com ele quando a gente pudesse estar junto. E hoje em dia, ele que sustenta a casa e eu posso cuidar e dar voz e vez para esse projeto que eu estou criando, né? O meu projeto de guiar essas pessoas que estão no relacionamento à distância, que é o que ressoa, é a minha missão de alma. Então, eu só posso fazer isso hoje porque ele está cuidando da casa, né? E sempre tem essa equidade, né, nesse sentido, né? Um abrindo mão para que o outro possa dar um passinho. Aí vem o outro e dá um passinho a mais também, porque sempre um está transitando para lá, outro para cá, até cada um se encontrar, não é verdade? Como é bonito isso, né, de um ter admiração plena pelo outro. O legal do relacionamento à distância é isso, né, porque ele só existe porque um de fato admira muito o outro, né. E quando conseguem estar definitivamente juntos, né, levar essa continuidade da admiração, leva todos os dias. Passando por um momento de crise, casamento, acontece a crise, né? Dá uma olhada nisso aqui, pega as cartas, né? Relê as mensagens. Tu que trabalha com isso, né? Que atua como coach nessa área, né? Olha que coisa mais linda, né, Carol? Tu poder tocar nisso. Quando eu montei aqui, mostrei Alex, vem cá, mulher, ele, que tri, né? Poder tocar, ler de novo uma carta, de vez em quando, é meio raro assim, mas de vez em quando a gente pega as cartas aqui, a gente abre, a gente lê. Lembra que tu escreveu isso? Eu lembro, tá aqui no meio, numa dessas aqui tá a primeira carta que eu escrevi pra ele. Eu tava ouvindo a música tema do filme Blade Runner, Caçador de Androides. Carol, eu lembro do que eu tava ouvindo quando eu escrevi a carta. É uma memória afetiva, né? Porque é tudo muito significativo, exatamente. Eu sou apaixonada por cartas. Você que está assistindo a gente, você tem alguma experiência aí também de relacionamento à distância, de um relacionamento há mais tempo? Você tem carta? Tem carta? Conta aqui para nós, né? Relê a carta hoje. Desafio aí para você que está assistindo essa live. Para quem está no relacionamento à distância digital, né, que é na nossa época, volte lá, o início das mensagens que vocês começaram a trocar. Eu sempre faço isso, é muito gostoso. E quem está num relacionamento que já trocou carta, vai lá, abre a caixinha que tá as cartinhas e lê e relê aquela carta. De preferência com seu parceiro, né? Sua parceira, se estiver junto. Mas tem essa experiência, né? Essa experiência gostosa. Ajuda bastante. Mas então, eu adoraria continuar conversando. Olha aí, tive tive 40 anos atrás e até hoje tenho carta. Que gostoso! Que lindo, que lindo. Lê. Pega uma carta e lê. Sente o que você sentir. Te inspira aqui, ó, Sil, querida. Leia, né? Te inspira aqui, Sil, e lê. Relê uma carta que seja hoje. Vai ver que delícia que vai ser, meu Mas Deus. Assim, adoraria ficar aqui conversando a noite inteira. Adoro esse assunto de verdade, de paixão. Por favor, quem conhece alguém que está no relacionamento à distância, qualquer situação do tipo, e quiser conversar comigo, quiser compartilhar a história, estou aqui para escutar, para ouvir, para compartilhar, porque isso me ajuda muito a também aconselhar os casais, né, que passam por isso,
novas meninas que passam por isso, mulheres, que eu prefiro trabalhar mais com mulheres, né? Porque já é da minha visão, já está dentro do meu âmbito. E se eu puder ajudar, eu vou ajudar, né? Eu tenho meu perfil, quem quiser segue, né? Só que eu trato mais do relacionamento à distância, tenho vídeo no YouTube também, que você pode acompanhar. E também ofereço, né, consultorias e processos de coaching para o relacionamento à distância. A nossa querida Cecília trabalha aí com transição de carreira, né? Se você quiser vender seu peixe, Cecília, pode vender. Isso. Então, você que está aí nos assistindo, ou que conhece, né, aquela mãe voltando de licença maternidade, sofrendo, né, outro desafio grande, que é que espaço sobrou para mim depois que eu passei meses sendo substituída, e talvez a pessoa chegou com mais energia do que eu estou chegando agora com noites em claro, né? Que espaço sobrou para mim agora após licença maternidade? Ou, né, aquela mãe empreendedora que tem que ralar para ganhar o pão de cada dia, mas tem ali o bebê em casa, né? Ou, né, ficou um tempo cuidando, né, da família, e agora com os filhos maiores está retomando, né, ao mercado de trabalho. Essa transição de carreira do pós-maternidade. Isso. Você que está me ouvindo, que está vivendo isso, ou que conhece alguém, tem alguém na família, uma amiga, passando por essa dificuldade, precisando se redescobrir para, de fato, se posicionar, manda aí o meu contato, me chama aqui no direct, né? Segue aqui. Cecília Celeste. Dá uma olhadinha, tem o meu canal. Cecília Celeste A. Tem um A lá no final. Achei chique demais o seu nome. Tá, eu tenho... Obrigada. Carol, eu amo conversar contigo. Eu amo conversar contigo. Eu tô muito feliz a nossa live de hoje. Olha, maravilhosa. Eu tô muito contente. Quero mandar um beijo para todo mundo que nos prestigiou, e um beijo maior ainda para ti. Eu assim, amei teu cenário, assim, eu fiquei assim, eu quero pegar. muito afetivo, muito afetivo. Inclusive, eu tô inspirada nesse cenário. Quem sabe, né, vou montar um negócio aqui. Né? Olha, quem sabe, ó, tem bastante coisa legal lá, história. Em breve, se Deus quiser, eu quero lançar um curso, né? E o nome do meu curso vai ser justamente isso aí, né? A história do relacionamento à distância através do tempo, né? E eu quero entrevistar muitas pessoas, quero conhecer muitas histórias para mim poder ter essa vivência, né? De ter ouvido, de ter me conectado, né? Porque nada mais é do que se conectar a histórias, né? Que esse é o nosso lema, esse é o nosso legado, né? Isso. Exatamente. Carol, deixa eu só deixar um recadinho aqui para o pessoal. Eu quero mandar um beijinho para Débora, que entrou agora, mas Débora, meu bem, a live está encerrando. Essa live nós vamos salvar e ela vai ficar nos nossos canais do YouTube, no meu e no da Carol. Aí depois entra lá, meu bem, no canal que já vai subir para lá, amanhã, tá? Né, 24 horas, deixo aqui no Instagram e depois a gente repassa ela para o YouTube, tá? Então tem o meu canal e a Cecília também vai publicar no canal dela, então, mas é isso. Ai, eu tô com peninha de desligar, mas preciso, né? Dá uma pena de apertar aquele botãozinho. Mas assim, muito obrigada a todos que participaram, né? Foi uma live assim maravilhosa, uma conversa magnífica, adoro conversar sobre isso. Então, é isso. Se você ainda tem mais algo para falar, passo a palavra para você. Mandar apenas um beijo, né? Que Deus abençoe a todos, tá? E que o amor esteja na vida de todos e que todos se sintam realizados. Também. E todos e todas se sintam realizados, tenham maturidade e se realizem no que fazem, que consigam complementar tudo, porque ninguém precisa abrir mão de nada. As renúncias são provisórias, um constrói junto com o outro. Beijão e até mais.